Brava gente, vocês podem gostar ou não, mas o Rio, ele é a cara do Brasil pro mundo. É só você lembrar da capa da revista The Economist. Mas agora vamos refletir aqui. Será que o Rio, ele é vitrine ou ele é vidraça do Brasil? Eu quero contigo discutir a situação do Rio de Janeiro hoje no Brasil. Trabalhadores do Brasil. O CIEP é minha grande alegria. E é também o meu... É o povo que nos mostra o rumo. A via da legalidade lá no Rio Grande do Sul estava em contrato em permanente. Cara, é muito oportuno, é fácil chegar aqui e dizer que o Rio era um paraíso Belle Époque na década de 20, ou então fazer o que muita gente faz, dizer que no tempo da ditadura estava muito bom e daí tudo piorou depois que os militares deixaram o poder. Mas isso daí seria uma desonestidade da minha parte. Porque se você for buscar lá atrás, no princípio do Rio de Janeiro, já tinha bastante problema. As águas mais tranquilas da Baía de Guanabara possibilitaram que o rio fosse uma espécie de posto, assim, onde navios que vinham do Velho Mundo para cá podiam parar para fazer reparos, enfim. Então, é isso que eu quero salientar nesse começo. O rio, ele começa e tem já uma função de estaleiro. Isso vai ser importante lá para frente, calma. Quando a corte portuguesa veio para o Rio, em 1808, ela ficou assustada. Eu já falei isso alguma vez aqui no canal. Havia muitos casos de violência, principalmente de noite. Isso daí é uma problemática social que se vê no nosso país até hoje, certo? Ainda no século XIX, começam a chamar o Rio, pelo fato das autoridades públicas não se preocuparem com a questão do saneamento e tal, de cidade da morte. Porque os estrangeiros vinham para cá fazer negócios e morriam. Tinha um cemitério de ingleses no Rio de Janeiro. Tô trazendo isso tudo, mostrar que o Rio não era um lugar perfeito no passado, como o reacionarismo ele reivindica sempre. O nosso país ele foi construído sobre a miséria de muita gente. É como o próprio Darcy diz em O Povo Brasileiro, inclusive livro que eu recomendo, ele falava, né, nos moinhos de gastar gente. E é isso. É óbvio que com o crescimento urbano, as problemáticas sociais iam ficar cada vez mais visíveis. E não foi diferente aqui dentro. Então a população que é cruelmente, terrivelmente marginalizada pela escravidão, a migração que há do interior, principalmente do Nordeste, fugindo da fome, ou seja, problemas ligados à estrutura fundiária brasileira, isso tudo vai fazer com que surjam. Só na cidade do Rio de Janeiro, hoje, são mais de 700 comunidades, mais de 700 favelas. Se o Rio ele é retrato do Brasil, se ele é fruto de todo esse processo, ele revela hoje muito claramente o resultado dessa somatória. Já com todos esses problemas, vem o primeiro grande golpe contra o Rio de Janeiro. JK, sob o pretexto de interiorizar o país, muda a capital para Brasília. Isso gera um problema enorme no Rio de Janeiro que deixa de ter uma função. Eu cito aqui os trabalhos do Bernardo Guimarães sobre a questão das capitais isoladas e a corrupção. Imaginem só, para além disso, da própria facilidade que era para a classe política podre a distância do povo, o fato de que para as pessoas protestarem, se manifestarem em frente ao poder público federal, elas precisam muitas vezes pegar um ônibus e enfrentar uma BR. Isso daí é inconcebível, para mim. E daí é cometido um crime contra o antigo Distrito Federal, que transfere-se a capital sem nenhuma indenização. Para vocês terem ideia, isso está na contramão de todas as experiências internacionais bem-sucedidas nisso. Porque, olha só, é óbvio, se você tira de uma cidade a sua principal função, que é de ser centro administrativo de um país, você precisa compensar essa perda. E mais uma vez, não indenizaram o Rio. Essa transferência da capital gerou consequências ruins para o país inteiro. Criou-se como se fosse uma Versalhes modernista no Cerrado brasileiro, para fazer uma analogia. Pense na ditadura. Imaginem como não foi bom para um regime ilegítimo apoiado pelos Estados Unidos e completamente paranoico ficar lá isolado, no meio do nada, em Brasília. Os generais não só se aproveitaram, como eles agravaram muito a situação, deram uma pá de cal no Rio de Janeiro. O Geisel, numa jogada estratégica de geopolítica, achou que se fundisse o que era Guanabara com o estado do Rio de Janeiro, poderia fazer frente ao crescimento de São Paulo. Isso não deu certo e nem vai dar certo. Para vocês não ficarem perdidos, eu vou mostrar aqui um mapa para vocês. Assim era o estado do Rio de Janeiro, que não incluía a cidade do Rio de Janeiro, e o estado da Guanabara, que era o antigo Distrito Federal, onde era a capital do país. A capital do Rio de Janeiro era Niterói. Niterói deixou de ser capital, ou seja, nós temos, bem próximas, duas cidades que perderam a capitalidade, uma federal, outra estadual, as duas prejudicadas. A ideia desastrosa gerou uma geringonça que até hoje não funciona muito bem. São Paulo se consolidou como centro financeiro do país.
E o Rio viu cada vez mais empresas deixarem o estado. É perda atrás de perda. Pode ir reparando. O novo Frankenstein que os generais criaram até deu os bons primeiros passos durante a redemocratização. O povo do Rio, horrorizado com todas as revelações dos porões da ditadura, já cansado da falta de eleições diretas, tinha aversão à direita e escolheu um caminho trabalhista de esquerda. Isso foi inicialmente, sim, muito bom. Enfim, aí vem a história dos mais de 500 CIEPs, os brizolões, cada família um lote, o sambódromo, a Universidade Estadual do Norte Fluminense. Essas histórias vocês podem ver aí no canal, tem vários vídeos sobre isso. Mas o fato é que um inimigo muito grande vem para a luta contra o Rio de Janeiro. Na área da segurança pública surgiu um desafio gigantesco, que é justamente esse inimigo. O narcotráfico crescia na América Latina e encontrou no Rio, fragilizado pela hiperinflação do governo Sarney e do governo Collor, um campo perfeito para atuar. A política de segurança pública implementada por Nazaré Cerqueira, que era além de policial ou intelectual, na minha concepção, conteve os danos. Mas, infelizmente, a luta era muito difícil e a Rede Globo, que era muito poderosa na época, tinha uma permeabilidade na opinião pública muito maior do que hoje, conseguiu derrubar o governo trabalhista e daí é eleito um projeto neoliberal do PSDB da figura do Marcelo Alencar, que tinha sido prefeito do Rio de Janeiro. A privataria do Alencar não agrada muito o povo, o governo não é bem sucedido e daí volta ao trabalhismo na figura do garotinho. Só que ele rompe com o PDT, com o pessoal do Brizola, com todo mundo, e daí escolhe a sua esposa para sucedê-lo, a Rosinha. Nesse espaço ainda há o mandato da Benedita da Silva, que é como se fosse um mandato tampão. Ela era vice do garotinho e ela ficou lá, mas ela, enfim, brigou com o casal e daí tentou se reeleger, não conseguiu. Depois da saída da Rosinha, o Rio entra numa nova fase política. Surge Sérgio Cabral, um político profissional que usa muito bem do marketing para construir essa figura de gestor público responsável. Eu acho que o Sérgio Cabral fez duas coisas que vai marcar a vida dele. Primeiro, a questão da paz nas favelas. A ocupação das favelas de forma ordenada, sem agredir as pessoas, colocando o policiamento comunitário dentro das favelas. A segunda foi as UPAs. Elas foram criação do Sérgio Cabral. E por isso que nós estamos fazendo 500 em todo o Brasil. E é preciso o Sérgio continuar para terminar a grande obra de restauração do Rio de Janeiro. Mas olha, na minha concepção, as políticas públicas do Cabral foram muito medíocres. O GPAI virou o PP, que deu errado. Correto? Justamente porque faltou uma diretriz geral que guiasse o projeto. E assim em várias áreas, ele teve muita oportunidade. O pré-sal foi descoberto durante o mandato dele, com grande parte indo para o Rio de Janeiro. Certo? Vieram as Olimpíadas, a Copa, e enfim, o que restou foi aquela corrupção generalizada, uma crise, tanto nacional quanto estadual, afeta muito o Rio de Janeiro. Vem a desindustrialização, que gera aí desemprego pra caramba no estado. E o Cabral acaba preso. E daí tem uma série de governadores que são presos. Eu, inclusive, fiz esse esquema para vocês acompanharem. Aqui vocês veem os governadores do Rio desde a redemocratização. Ou seja, aqueles que foram eleitos depois da ditadura. O último governador da ditadura foi o Chagas Freitas, que era um clientelista, um cara, assim, abominável. Agora, essas figuras aí que estão destacadas, eu não lembro se eu botei as fotos em vermelho, tá aparecendo aí para vocês, mostra os que já passaram pela prisão. Tá? Eles foram presos, hoje todos os que foram presos estão em liberdade. Só para fazer um esclarecimento aqui. Isso mostra o tamanho da crise política em que o Rio se encontra, o que se deve principalmente ao fato de que administrativamente essa fusão não funciona. Isso que eu trouxe aqui é para demonstrar que aquela jogada de juntar a Guanabara com o Rio de Janeiro mais atrapalhou do que ajudou. Na minha opinião, não tem lugar no Brasil onde haja tanta permeabilidade atualmente entre o poder, seja o institucional ou o paralelo, e a religião, certo? O uso da religião para fins políticos no Rio de Janeiro envolve vários políticos. Acredita, figuras como o pastor Everaldo, Marcelo Crivella ascendem politicamente graças ao uso da religião. Vocês lembram que eu falei lá no começo dos estaleiros? Então, ao longo da sua história, o Estado desenvolveu uma indústria naval, até forte aqui. Só que a partir da década de 70 começou a entrar em declínio. E ainda com o pré-sal, nos anos 2000, não deu para conter o processo de desindustrialização, enfim, desemprego a rodo, mais uma vez eu digo, muita pobreza na região metropolitana do Rio de Janeiro. Atualmente, infelizmente, a casa de compra de voto com geladeira, com serviço médico, até com serviços públicos mesmo, sabe? Uma vaga no SUS é oferecida em troca de apoio político. A CEPERJ hoje é usada como gabinete de emprego. Estava sendo usada, não sei, atualmente, não estou aqui fazendo nenhuma acusação. A mídia levantou aí que estava sendo usada, hein, Cláudio Castro?
inclusive Cláudio Castro, governador atual, é curioso. Em algumas áreas, quem manda não é nem o Estado, é a milícia ou o tráfico, correto? Então, nesse cenário de pobreza, de miséria, de violência, é óbvio que uma palavra de fé, sabe, que às vezes, muitas das vezes é bem intencionada, ganha espaço. Com isso, vem também aqueles que não são tão bem intencionados e se projetam na política através disso, correto? E é um fenômeno muito presente aqui no Rio de Janeiro. Ora, olha como são as eleições no Rio de Janeiro. Tem esse fator religioso, certo? Infelizmente, líderes políticos usam sim a religião de maneira desonesta para fazer o povo de massa de manobra. E do outro lado, você tem clientelismo, você tem, sabe, compra de voto. Será que o Rio está numa democracia? Será que eleição aqui é de fato eleição? Pra você que é de outro estado e chegou até aqui, pode estar se perguntando, por que esse vídeo tem a ver comigo, que eu tô assistindo isso? Mas aí é que tá. Para além da questão da imagem do país, que é abalada, como eu falei, o Rio de Janeiro é a cara do Brasil pro mundo, né? Até citei a revista The Economist. Vários filmes que se passam no Brasil, filmes estrangeiros, mostram o Rio de Janeiro. Então é percepção, isso afeta o turismo, né, do país inteiro. Agora, para além disso, óbvio, tem a questão da transferência da capital ter prejudicado os processos democráticos, como eu já defendi aqui. Agora, o que é fundamental que eu quero trazer é o risco à segurança nacional. Porque você deixar o tráfico, a milícia crescerem aonde há concentrados tantos órgãos das Forças Armadas, oferece sim um risco à segurança do país. A longo prazo pode custar muito caro para o Brasil e para o povo brasileiro. Então o Rio de Janeiro é uma questão de calamidade. Sim, merece atenção. Olha, eu vou ser um pouco mais pretensioso ainda nesse momento, que eu quero propor uma solução para o Rio de Janeiro. Só que é óbvio, um projeto de desenvolvimento estadual, ele não vai ser completo nunca se não tiver acompanhado de um projeto nacional. Daí eu cito aqui o livro do Ciro, eu vou falar inclusive de indústria, e é fundamental, se você puder ler o livro Projeto Nacional Devido à Esperança, que fala em industrializar o país. Mas primeiro eu vou começar aqui falando da retomada de políticas trabalhistas que foram implementadas no passado e que precisam voltar aqui no Rio de Janeiro. Uma delas é a dos CIEPs, dos brisolões. Foram construídos, como eu falei aqui, mais de 500, muitos estão abandonados e outros estão em funcionamento, mas não em sua completude, certo? Na concepção do projeto de 3 refeições diárias, educação artística, atividade esportiva. Então, tem que ser feito um grande esforço. Algumas estruturas, inclusive, hoje cediam outros serviços. Então, as que restaram, e que inclusive estão abandonadas, viraram estacionamento, estão aí ao léu, precisam ser recuperadas. A gente precisa também de uma reforma urbana, sobretudo na região metropolitana do Rio de Janeiro, correto? Que tem tanto a cidade quanto os municípios aí que são considerados cidade dormitório. Eu não vou me aprofundar, merece... Inclusive tem um vídeo sobre reforma urbana, já você pode assistir aqui no canal, mas isso vai trazer dignidade para a população, correto? E vai estimular o desenvolvimento aí das economias locais. Agora, eu falei tanto aqui de capital, de perda de capital, eu vou falar algo que você pode até se assustar, mas calma, ouça com o coração. O Rio de Janeiro, ele precisa voltar a ser capital do Brasil. Isso não significa que a gente vai jogar Brasília no lixo, não é isso. Inclusive a cidade de Brasília se desenvolveu antes já. Mas algumas atividades poderiam ser realizadas aqui no Rio de Janeiro. Isso acontece mundo afora. O Chile tem Santiago e também Valparaíso. A África do Sul, por exemplo, tem 3 capitais. E vários países têm mais de uma capital. O próprio Brasil, no período da transição, inclusive quando o Jango sofre o golpe, as atividades estão meio que separadas entre Brasília e Rio de Janeiro. Então, a gente precisa recuperar a capitalidade do Rio de Janeiro para dar uma função para o Estado, que não pode ficar assim, de mãos vazias, e também ajudar o país. Porque, olha só, vamos supor aqui, o Ministério da Educação fica em Brasília, ele está muito bem lá, ele está, enfim, próximo de todos os estados da federação, de certa forma. Agora, se você for olhar para o Ministério de Minas e Energia, faz muito mais sentido ele estar no Rio de Janeiro, que está perto aí da usina de Angra, está perto da eletronuclear, está perto da Petrobras, do pré-sal. Assim também com o Ministério do Turismo, a mesma coisa. Então vai fazer bem para o país e para o Rio. Essa dupla capitalidade, então federalizar, e daí já acaba com o estado do Rio de Janeiro como é hoje. Volta-se Guanabara, Distrito Federal e Rio de Janeiro. Para completar aqui, para gerar emprego, desenvolver a economia, dar outra função para o estado, é reindustrializar, como eu citei anteriormente, sobretudo aí com foco no indústria naval e da indústria petroquímica. Os detalhes desse processo eu não vou abordar aqui porque, enfim, senão vai prolongar muito o vídeo, eu não quero aqui falar de indústria.
Mas eu recomendo mais uma vez o livro do Ciro e dizer que, por exemplo, na questão da indústria naval, investir em pesquisas nas universidades públicas, a UFRJ, ela trabalha nisso, investir, financiar aí, até mesmo sem financiar, pode estimular através de incubadoras, empresas de base tecnológica nessa área, recuperar estaleiros, isso tudo é fundamental. Enfim, obrigado por ter ficado comigo até o final, se inscreva na Central e vem comigo.